Meus amigos, boa tarde. Que beleza a gente estar aqui, porque eu estou sentindo que eu sou a moeda mais antiga, né? Mas nem sempre a moeda mais antiga é a que tem mais valor. Às vezes uma moeda nova, ela vale tanto quanto as moedas antigas. Só que eu sou da época em que muitos de vocês, né, eu falando do que eu passei na vida, né, desde que cheguei aqui, muitos de vocês não eram nascidos. Não eram nascidos. Eu sou do estado da Paraíba. Meu nome é Alfredo. Eu saí da minha terra com 17 anos, vim para o Rio de Janeiro para ser fuzileiro naval. Fui reprovado na altura, viu? Cuida de crescer, rapaz, cuida de crescer. Fui reprovado na altura, mas servi ao Exército. Graças a Deus, com muito orgulho, eu servi ali na Fortaleza de São João, na Urca. Terei bons serviços ali, prestado ao Exército. Quando eu vim para a Cidade de Deus, ela já existia há 3 anos. A Cidade de Deus realmente ela foi fundada em 1965. O governador daquele tempo, era estado da Guanabara, era Carlos Lacerda. E ele construiu aquele conjunto habitacional para botar os funcionários públicos. Só que todo mundo já dizia que não queria vir morar nesse fim de mundo. Que a Cidade de Deus naquela época era um fim de mundo. Vocês podiam imaginar como é que era a Cidade de Deus na época que foi fundada. Mas o tempo foi passando e tudo na vida tem que melhorar. Tem que progredir. E quando foi em 66, 67, até 68, a Cidade de Deus já havia uma pouca de transformação. Só que os moradores não quiseram vir, os funcionários não quiseram vir para cá pela distância. E o governador aproveitou o lance de uma chuva muito braba que aconteceu em janeiro de 66. Desalojou muita gente, matou muita gente, veio gente de toda a periferia da cidade do Rio de Janeiro, até aqui da Baixada Fluminense, porque não tinha o mesmo de ficar. O Maracanã ficou assim, lotado. E aí eles fizeram a distribuição e a Cidade de Deus foi contemplada. Cidade de Deus, Vila Aliança e Vila Kennedy. Foram os 3 conjuntos do estado que acomodaram essas pessoas todas. E eu, quando vim para a Cidade de Deus, já era o ano de 68. Em 68, eu morava numa casa sob aluguel, lá em Bangu, e meu nome estava na Secretaria de Serviços Sociais, como tendo sido, como é que a gente fala aquela palavra que foi desalojado pela chuva? Desabrigado. Era um desabrigado. E aí eles localizaram o meu nome e eu fiz lá, e um dia uma pessoa bateu na minha casa e perguntando se eu tinha interesse em morar em uma casa do Estado, do governo do Estado. Claro que eu tinha interesse. Saía de um aluguel que eu pagava, naquele tempo, 60 mil cruzeiros, para morar num lugar de graça, que era na Cidade de Deus. Claro que eu vim morar aí, vim para aí. 68, 69, 70, eu aí conheci o Padre Júlio. Esse Padre Júlio é o personagem principal que eu pretendo falar agora. Era o pároco da paróquia do Pai Eterno. Essa paróquia, essa igreja tem uma história bonita também, porque ela ia ser construída. Vocês conhecem a Cidade de Deus, ali aí de Gavernec, onde fica o posto de saúde, Hamilton Lando? Do lado do posto tem uma igreja episcopal anglicana, né? Pois era ali que ia ser a igreja católica da Cidade de Deus. Inclusive, a minha filha, a terceira filha, quer dizer, eu só tenho 3. O terceiro filho que eu tenho, que é uma filha Rosilene, foi aluna da minha querida amiga aqui, foi batizado nessa igreja ali na Cidade de Deus. Ele falava assim, a casa velha da Cidade de Deus era a sede da igreja. Mas o Padre Júlio, quando veio para aí, ele andando um dia dentro da Cidade de Deus, ele verificou que aquele lugar chamado Praça do Lazer, quantos conhecem lá para dentro, tem uma praça, tem um campo de futebol, tem uma coisa chamada de Praça do Lazer. Ali existia uma praça chamada Praça Eliseu. Fica nos fundos da escola Leila Bastela de Carvalho. E o Padre Júlio se interessou que se fosse lá a Igreja Católica, ela estava mais centralizada
no conjunto habitacional da Cidade de Deus. Ele aí chamou o padre, que nós chamamos... Na beira da rua. Ele chamou o reverendo da igreja anglicana e propôs fazerem a troca. Que eles se interessavam muito em ficar lá e a igreja anglicana viria para cá. O reverendo aceitou. Os dois foram ao cardeal e o cardeal aceitou, fizeram a permuta, então hoje está situada lá na Praça Eliseu. Só que é bom lembrar o seguinte, Praça Eliseu é só o nome, mas a Praça Eliseu não existe, que ela está tomada pela igreja e pela Escola Leila Barcelos. Pois bem, e aí começou a trajetória da igreja na Cidade de Deus. O Padre Júlio, eu dizia sempre nas nossas conversas, em qualquer lugar, eu sempre dizia assim, ele é um holandês de nascimento, mas um brasileiro de coração. Eu nunca vi um camarada ser estrangeiro, né? Ter vindo para o Brasil, já foi padre lá, ele foi ordenado lá na Holanda no ano de 52, e ele veio para o Brasil em 54. A primeira preocupação dele foi estudar o português. Ele estudou o português muito aí, até que ficou bem familiarizado com a nossa língua. Falava algumas coisinhas de repente meio trocadas, né? Ele às vezes uma palavra que tinha 2 R, ele não queria saber disso não, ele falava o R no ré, não tinha nada. Ou então uma palavra que tinha um R só, ele falava do ré. E às vezes eu dizia para ele, não é assim, é assim, é assim. E a gente foi catequizando na linguagem, foi muito bom. Eu vou contar uma coisa interessante com o Padre Júlio, que ele quando estava na Holanda, já no 2º ano de ordenado lá, houve um jogo lá na cidade deles, com aquele grande time que vem às vezes fazer competição aqui no futebol, um tal de Ajax, né? Ajax. E quem foi jogar lá com o Ajax, lá na Holanda? O Vasco da Gama. Aí ele vinha falar muito no Vasco da Gama, nos times brasileiros que eram bons, e ele foi assistir o jogo do Vasco da Gama lá com o Ajax. E o Vasco bateu de 5-0 no Ajax. Ele, em vez de ficar injuriado, ele foi apaixonado pelo Vasco da Gama. E quando chegou aqui no Brasil, a primeira coisa que ele fez foi se filiar ao Vasco da Gama. Era um torcedor assíduo do Vasco da Gama. Pois bem, esse padre, meus amigos, ele teve uma participação, uma presença assim. Ele teve uma presença assim muito marcante, porque ele assumiu toda a problemática da Cidade de Deus. E aonde havia um problema que tinha que ser solucionado, seja com o governo do estado, ou a prefeitura, ou o governo federal, ele corria na repartição competente e chamava, vamos cuidar disso aqui, está precisando disso e disso e disso. Fosse saneamento, fosse educação, fosse transporte, fosse segurança, qualquer coisa, ele estava à frente. Ele era realmente não só um líder religioso, mas um lutador pela comunidade. E ele criou assim uma amizade muito forte com outras pessoas da comunidade, né? Eu vou citar umas aí, para não fazer injustiça. Nós temos um que, de repente, nós vamos ouvir falar daqui a pouco, o João Batista. Serafim, era outro. Pastor Barbosa. Tinha um outro pastor da Assembleia, esse pastor Barbosa era de uma igreja, era pentecostal, lá qualquer coisa, era uma igreja evangélica pentecostal. E o outro pastor, que era pastor Nonato, era da Assembleia de Deus. Então ele fazia esse ciclo de amizade com essas pessoas e vamos trabalhar juntos pela Cidade de Deus. Ele brigava mesmo. Um fato que foi muito curioso aconteceu em 1975, o Jornal do Brasil publicou numa página e meia uma reportagem sobre as meninas da Cidade de Deus. Foi quando o Jornal do Brasil botou lá no fundo do poço as meninas da Cidade de Deus. Numa palavra, linguagem assim, se eu falar a linguagem errada aí, você corta depois, de importância não. Esse jornalista,
ele botou todas as meninas da cidade deles, meninas aí dessa cidade de vocês para baixo aí, como prostitutas. As prostitutas da cidade de Deus. Foi denegrido de tal maneira que aquilo foi um horror mesmo. Quando eu olhei aqui, o padre Júlio era até assinante do Jornal do Brasil. Eu corri quando estava na casa dele, que nós conversamos sobre isso. Na mesma hora ele estava telefonando para o cardeal. Telefonou para o cardeal já era o Eugênio Salles, eles se davam muito bem, e ele falou: cardeal, eu prefiro que Vossa Excelência obrigue o jornal a se retratar. Obrigue o jornal a se retratar. Isso não é possível, do contrário, nós vamos fazer uma manifestação. Não era manifestação de perder, de fechar o trânsito, não. Mas manifestação assim, pela rua, pelas casas, pelas famílias, a falar que aquilo não era certo, não foi? E realmente o jornal publicou, se retratou, com a reportagem do tamanho dessa agenda. Você vê como é que é o poder econômico, meu Deus do céu. Mas de qualquer maneira valeu. Ele lutou e conseguiu a resposta. E aí toca a bola, né? Padre Júlio vai e continua. Que era cada período eleitoral, quando o político chegava, dizia assim: que obra é essa? Ah, foi fulano tal que começou, então vou deixar aí, não é minha. Aí vinha o outro, da época seguinte. Aí aquela obra daquele prédio lá, até que o padre Júlio reuniu todo mundo, e aí entraram os outros líderes, que foi o João Batista, Serafim, pastor Barbosa. Tinha um menino lá, era muito ligado assim ao setor de segurança, se dava muito com o pessoal da segurança, era o Newton Santana. Então juntou aquela turma toda e correu atrás da autoridade. Nós vamos estar expostos para funcionar. Aí fizemos várias reuniões ali naquele posto, no terceiro andar, segundo ou terceiro andar, tem um salãozinho para reuniões, sabe? E o secretário veio aí. No instante o posto funcionou. E aí continuou. Quando pensaram na segurança, aí a violência começou a crescer. Mas por que começou a crescer? Porque vocês vejam o seguinte: nós somos aqui da Cidade de Deus, mas quem vinha para cá, quem veio morar na Cidade de Deus, veio de vários lugares. Veio da Gávea, veio da Rocinha, veio de Botafogo. Sim, Praia do Pinto. Pois é. E da Baixada Fluminense, Caxias, São João do Meriti, Pavuna, Nilópolis, essas coisas. E quando chegou aqui, se misturou essa turma toda, turma do bem e turma do não bem. Eu vou dizer que é do mal, sei lá, do mal, às vezes nós somos também, mas todo mundo se misturou. Aí eu me lembrei nessa hora de uma frase que o presidente Jânio Quadros, quando era presidente do Brasil, que ele falava assim: você pega muitas coisas diferentes, mistura num balaio só, imagina você pegar um bocado de caranguejo. Você enche um balaio, né, você sabe aquele cesto grande? Enche aquilo ali de caranguejo, é difícil você chegar lá e pegar um caranguejo. É muito difícil. Você pode até pegar, mas de repente você pode pegar e ganhar um beliscão de um deles aí. E assim foi essa turma que chegou aqui na Cidade de Deus. Quando se misturou, aí começou a se criar aquilo que hoje nós falamos com toda liberdade, as facções. Criaram-se as facções. Aí entra a igreja. O Padre Júlio começa a convocar as pessoas para reuniões lá na igreja. E se fazia reuniões com eles. Das facções? Gente das facções? Dentro das facções. As famílias deles principalmente, que aí, teu nome? Pacha? Isso. Por que não é Pachá? Ô Pacha. Por que Pacha? Ô Pacha, tá bom, Pacha. Pacha, tu vai concordar comigo numa coisa. Problema da violência, da delinquência, ou da perdição da juventude, não está em nenhum dos jovens, não. Está no pai e na mãe. Se você não teve em casa uma boa criação, uma boa orientação, né? E eu digo isso, querida Valéria, para uma amiga nossa lá da Paraíba, que hoje ela é importante lá na militância de igreja também, eu digo assim: a educação a criança leva de casa. Na escola ela aprende a cultura, ela aprende a conviver, né?
Sabe o que é isso? Isso aqui é professora nesse caso, não precisa nem falar não. Mas e, o que é que a gente fazia? Essas reuniões que o Padre Júlio fazia era mais dirigida aos pais dessas crianças, meninos e meninas. Meu filho, como é que você mal completou 15 anos, você já quer ser mãe? Você já arranja filho? Você não tem nem estrutura para trabalhar, não estudou, não se formou, não fez nada, perdeu seu futuro. Mas é duro a gente olhar para uma menina jovem e dizer assim, você perdeu o seu futuro. Aqui parece que a gente está massacrando. E a conversa do Padre Júlio com essas pessoas era uma conversa educativa, orientadora. E era muito bom quando ele se dirigia para as conversas, ele já dirigia uma palavra que todo mundo dizia assim, parecia uma pregação que ele fez em termos de ensinar o bem sem olhar a quem, sem olhar para quem. Eles criaram, o Padre Júlio, mais uns 2 ou 3 paroquianos, um grupo de ação, atendimento social, mas eles dão outro nome lá. É uma associação que pertence ao São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo foi, parece que um francês. Foi isso mesmo? Tu sabe não? Vamos procurar no dicionário quem foi depois. Ele foi um missionário que cuidava dos pobres. Ele saía de casa às vezes 5 horas da manhã, com alguma coisinha, ia levar uma alimentação na casa de um pobre. Aqueles mais pobres, e que eram os mais pobres, que Jesus Cristo coloca lá nos evangelhos, né? Os órfãos e as viúvas. Essas duas categorias, órfãos e viúvas, são normalmente pessoas desamparadas. E essa sociedade de São Vicente de Paulo direcionava mais o atendimento para esse tipo de coisa lá. E criança ali na Cidade de Deus, através do Padre Júlio, e mais algumas pessoas lá, tinha o nome de uns 3 ou 4, seu Luiz, seu Cecílio, seu Marinho, né? A Dona Olentina faleceu agora, uns 2 meses atrás, né? Dona Olentina, Dona Jandira, que foi nossa professora aqui no Gabinal, Dona Miriam e muitas outras. Então, essas pessoas se organizavam ali e faziam esse grupo de atendimento. Mas, gente, não conseguimos vencer a batalha contra a violência. E eu posso fazer uma pergunta? E muitas, quanto puder. Vocês também. Eu fiquei curioso por esse papel do Padre Júlio de ser um vetor de encontro desses participantes dessas facções, não é? O senhor teria alguma história, ou o senhor tenha conhecimento, dele ter passado por algum momento difícil de conciliação, Sim. ou de momentos de conflito em que ele Sim. esteve presente? Havia 2 pessoas, tá certo, né, Badê? Havia 2 pessoas lá, eram desafetos, mas um comandava uma turma e outro comandava outra turma. Como eu fui um bom criador lá na turma do meio, era José Pequeno, não tem nada a ver, né? Era Zé Pequeno de um lado e Mané Galinha do outro. Mas esses matavam só para ver o camarada cair no chão. Era assim de mesmo. O pessoal do Zé Pequeno? Quando foi um dia, nós terminamos uma reunião lá na igreja, num sábado mais ou menos lá pelas 21 horas, e então, o Padre Júlio morava numa casa ali perto da igreja, seguindo para o lado de lá, onde até que eu moro também, mais na frente. Antes de chegar a minha travessa, ele entrava a travessa dele, a travessa Judá, travessa Judá. E ele vinha, se despediu de todo mundo lá e veio para casa. Não, precisava dormir cedo, porque no domingo, 7 horas da manhã, ele já tinha que estar lá na capela da Estrada Bandeirante, para uma celebração que ele fazia lá, e ele veio. Quando ele chegou na esquina de uma travessa com a outra, quando ele dobrou, o camarada chegou assim para ele, encostando a arma na barriga dele. De Padre Júlio? O Padre Júlio. Encostou aquela arma assim na barriga dele, aí ele parou assim, olhou para o cara, era Zé Pequeno. Aí falou, benção, Padre Júlio, a benção, botou a arma aqui debaixo do braço, a benção, Padre Júlio, desculpa. Foi a maior coisa dele. Então o Padre Júlio, não, Deus abençoe, meu filho, fique tranquilo. Agora você faz o seguinte, vá para casa.
vá para casa, bota essa arma lá num canto, vá dormir, isso não lhe leva para frente, isso não lhe leva para frente. Aconselhou muito aquele velho. E no dia seguinte, que era domingo, havia uma reunião com as catequistas. Ele foi e perguntou se alguém conhecia a mãe desse menino. Alguém falou que sim, ele pediu para ir lá na casa dela e foi lá. Deu muito conselho para ela, mas não é dizer que conseguiu, não é que conseguiu tirar o camarada daquela vida, não. Mas deu uma lição assim para ele, de que aquilo não valia a pena. Não valia a pena. Quer dizer, o rapaz teve a intenção de pegar os bens que ele tinha, fosse dinheiro, fosse objeto, fosse qualquer coisa, mas não conseguiu porque reconheceu. Quando reconheceu que era o padre Júlio, aí saiu com essa aí. Desviou a arma para debaixo do braço, o outro braço e pediu a bênção do padre Júlio. Numa outra ocasião, ele vinha na Kombi, vinha de uma reunião que teve aqui na Estrada dos Três Rios, ali para dentro do Colégio de Freiras. Ele fez uma reunião lá com esse pessoal e voltou para casa meio tarde também. Quando ele chegou, ele entrou à rua principal, que quando sai daqui da Marechal Salazar, entra a rua Gessé, vai sair justamente do ponto onde fica a igreja. A escola é a igreja. E ele foi, quando ele chegou na terceira esquina, abordaram ele. Abordaram ele. Primeiro mandaram ele apagar os faróis, acendeu o farol de dentro do salão. Ele obedeceu tudo, mas quando o cara chegou assim para perto, perguntou: o senhor está indo para onde? Eu estou indo para casa. Onde é que é a sua casa? É ali, você quer ir comigo até lá, você vai. Ele estava trajado? Não, ele andava assim, conforme nós estamos aqui, conforme nós estamos aqui. Que isso aí, o Pacha, é uma coisa que eu não sei, sou meio radical, meio conservador também, mas eu acho que o padre nunca deveria perder a característica dele, aonde estivesse, assim, em qualquer lugar, a pessoa distinguir logo que se tratava de um cidadão religioso. Por sinal, nossos irmãos evangélicos, um bocado deles estão usando esse tipo de uma coisinha que tem aqui, uma casinha de branquinho. Eu nem sei o nome daquele treco ali. Também não. Mas o padre Júlio não estava com isso naquela hora. Aí o camarada perguntou assim, aí ele foi, olhou também, não conhecia a pessoa, falou assim: você não está me conhecendo não, mas eu sou o padre daqui da comunidade. Aí o cara logo falou: o senhor é o padre Júlio? Quer dizer, o cara sabia. Né? O senhor é o padre Júlio? Sim, sou eu. Então tá bem, pedi desculpa, mandou ele ir embora. Então essas coisas aconteciam. De certa forma, a gente não vai dizer que qualquer pessoa, que é da igreja, que é isso, que é aquilo, está livre dessas coisas mesmo, não está não. Mas o marcante nisso tudo é que o padre Júlio, depois ele teve que sair da Cidade de Deus por uma questão de saúde. Ele, por ser um europeu, ele tinha uma doença numa das pernas, que a gente chama isirpela, né? É uma doença que tem uma certa ferida que não sara com tão facilidade. E ele aí pediu para ser transferido para uma serra, para uma cidade mais fresca, aqui na Serra de Petrópolis, Teresópolis, por ali. Ele foi, mas ele já tinha cuidado na ordenação de um padre para o sucessor. Quando ele saiu daqui, ele ficou conosco. Como eu falei, ele chegou em 1954, né? 1954. E ficou até 1982. 82, 83, por aí. Ficou bastante tempo. Ficou muito tempo. Ficou bastante tempo. Construiu aquela igreja, construiu algumas coisas mais na Cidade de Deus, creches, né? Tem uma casa lá na Travessa Débora, 107, nós chamamos a Casa de Santana, que acolhe as pessoas de idade de mais de 60 anos, 65, 70, pessoas que têm até problema de saúde também, Casa dos Idosos. Então a Casa de Santana, está lá. Construiu umas duas creches. A primeira creche que ele construiu funcionava numa dependência da igreja mesmo, chamada Creche João de Deus, em comemoração ao Papa que havia sido, né, empossado lá, o Papa João de Deus, Papa João Paulo II, né? João Paulo II. O segundo foi em que ano? Isso foi mais ou menos em 1980, 82. João Paulo II, tem razão. O prédio é João Paulo II, não, está certo. Então ele criou essa creche, botou o nome de creche João de Deus, que era chamado
O Papa João Paulo II era João de Deus. E ele, então, cresceu no lado pastoral, propriamente dito, ele cresceu no conceito de todo mundo respeitá-lo. Os católicos e os não católicos, sejam evangélicos, sejam de qualquer seita, do candomblé, seja de qualquer coisa, respeitavam. Que era uma pessoa que impunha mesmo respeito. E um detalhezinho que ele ficou o nome dele conhecido, é que um dia lá numa travessa do lado da igreja, um marimbondo situou-se num poste lá em frente a uma casa, e cresceu tanto um monte de abelha que o pessoal da casa ficou com medo. E aí telefonaram para o bombeiro. Por favor, manda um carro aqui tirar um marimbondo que está assim, onde é que é? Ah, é Travessa Molada, número tal. Dá uma referência para chegar aí. Ah, o senhor segue a Praça do Lazer, ou então por Rua Gessé, quando dobrar o muro da Escola Leila Barcelos. Aí parece que o cara não entendeu direito, dá mais uma outra referência. Aí a dona da casa parece que falou assim por trás do pessoal do telefone, diga que é do lado da igreja do Padre Júlio. Foi só falar isso, cara, já sei onde é que é, para deixar. Ele tinha um conhecimento fabuloso sobre isso aí. E essa igreja lá do Lazer? Hã? Aquela igreja do Lazer? É ela mesmo. É ela mesmo. É ela E mesmo. a A anglicana ficou do lado de cá. Por sinal, a anglicana, a gente também tem boa relação com eles, que a igreja anglicana, ela não é propriamente protestante. Apesar de que o anglicanismo nasceu, já foi aquele menino que criou a cisão da igreja católica, criou a igreja anglicana, não foi através dele. Mas eles se unem muito com os católicos. É a igreja apostólica anglicana, que pertence ao rei da Inglaterra, mas tem comunhão com a igreja católica. O ritual religioso deles é igualzinho ao nosso. Tem a celebração. Eu vou fazer uma última pergunta, só por causa do Não, tempo. faça mais, tá? O senhor tem alguma história de Padre Júlio que ele tenha sido um conciliador de uma disputa ou de uma contenda, alguma coisa assim? Porque pelo que o senhor diz, ele era uma pessoa muito influente na comunidade, né? Sim. Então eu imagino que as pessoas deviam consultar ele para esse tipo de situação, né? Sim. Olha, se for para falar do âmbito familiar, com certeza teve, porque o padre ele tem esse papel, né? Conciliar as famílias. Agora, do ponto de vista político-social, eu posso dizer que sim, também. Que na Cidade de Deus... Nessa época já tinha uma organização dos moradores, uma associação? Então, nasceu aí. Você foi certo no assunto. Criou-se o Conselho de Moradores da Cidade de Deus. Conselho de Moradores da Cidade de Deus. Por sinal, eu falei com ela, cadê a Cleonice, né? A Cleonice parece que está fora do Rio de Janeiro, não está por aí. O Conselho de Moradores da Cidade de Deus era para apaziguar os problemas políticos da administração da comunidade. Mas logo a seguir, tem um outro líder aqui nos apartamentos, Gabinal, Conjunto Gabinal, que criou também o conjunto Gabinal Margarida, né? Conselho Comunitário Gabinal Margarida. Aí nisso foi a inimizade começou. Era uma briga. A cidade era dividida, então? Mais ou menos. Não no ponto de vista de quem está do lado de lá não poder vir para o lado de cá, mas não podia, se tivesse lá, não podia fazer parte dessa organização do lado de cá. Pois é. E aqui do Gabinal existia um camarada que ajudou muito na criação desse conselho, mas ele já era um cara mais apaziguador também. E o Padre Júlio chamou os dois, o de lá do Conselho dos Moradores, que tem uma pessoa aí que me parece que está aí, a filha dele, João Batista. Seu João Batista era o coordenador do Conselho de Moradores. Aí o Padre Júlio chamou os dois. Chamou o João Batista lá,
chamou o serafim lá de cá. Vocês querem crescer em paz. Cresçam lá, cresçam cá, tudo bem. Mas quando tiver alguma necessidade dos dois se unirem para o bem de um ou o bem de outro, vocês têm que se unir aqui, que tudo é um conjunto só. E a paróquia dele atendia essas duas comunidades? Entendi. Muito embora tivesse muitas pessoas que por morarem aqui no Gabinal, não queria dizer que moravam na cidade de Deus. Entendeu? Tem lugares aí nos conjuntos do Gabinal, dos apartamentos, que até o IPTU pertence à região administrativa da freguesia. Né? Por quê? Porque geopoliticamente, a cidade de Deus vinha até o rio. Ele chama ali o rio, parece que aqui o nome daquele rio é o Banca da Velha. E sai, hein? Rio Grande ou o Não, o pequeno, que vem de casa dos apartamentos. É. Não tem foto ali para o Museu da não. Acho que é o rio Banca da Velha. E ali que terminava a cidade de Deus. Realmente, os apartamentos não deveriam pertencer no perímetro da cidade de Deus. Entendeu? Mas se misturou de tal forma que aí não tem importância não. O pessoal de cá faz parte das coisas de lá. Tanto é que isso é uma coisa muito gostosa, é a feira, né? A feira é o lugar mais democrático que existe em qualquer lugar do mundo, né? Porque ia todo mundo daqui para a feira lá na cidade de Deus. E qualquer festa que tivesse aqui do lado de cá, o pessoal vinha. Tá? Ainda tem gente aqui nos apartamentos, quando quer alguma coisa, eles falam assim, vou lá na cidade de Deus no mercado. Exatamente. Bota na cabeça que aquilo ali não é cidade Exatamente. Não, lá na cidade Mas do lado de cá, mas do lado das casas também fala, vou lá nos prédios. Fala. Vou lá nos prédios do E apartamento. agora ainda surgiu a Quintanilha, que também nego já está falando que esse tudo é cidade de Deus. Vou no Pantanal. Não, Quintanilha, Pantanal, tudo parte da freguesia. e tudo faz parte de lá. Quanta gente da cidade de Deus que veio para cá morar ali. Né? Então, a única coisa que o padre Júlio não teve uma convivência assim bem marcante foi justamente nessa que ele criou na cidade de Deus, porque quando ele já tinha trazido o padre que ia ser o seu sucessor, que é o Valentim hoje está em Belo Horizonte, é coordenador dos padres da congregação. Mas quando ele trouxe o padre Valentim, eles já trouxeram com a ideia de construir uma igreja capela. A capela é a filial da matriz, né? Construiu uma capela ali nos apartamentos e está construído lá. Conjunto Gabinal Margarida é onde está a capela de Nossa Senhora Aparecida. Convive lá muito bem, graças a Deus. Já? Meus amigos, vamos perguntar mais coisas? Vamos? Até agora só o Pacho que perguntou. Né? Falando da moeda, senhor Alfredo. Olha, agora só que eu aí houve uma. Você pode me ajudar, ô Valéria, porque a história da moeda, esse povo se organizou aqui agora há pouco tempo e criou-se a moeda da Cidade de Deus. A moeda comunitária. Moeda social, Como é que chama? Não, o Padre Júlio são 10 CDDs. Então a moeda chama CDD, né? 2 CDs, 5 CDs. É isso mesmo. Aquela de 5 CDD é aquela 5 senhora. CDD é a Dona Benta, A que Dona é a Benta. personagem que eu vou falar. É a pessoa que ela efígies fala. da- Tem. as moedas. E tem o banco que fica ali em frente à escola. Desculpa. Em frente à escola Afonso Guimarães. É ali que está o Banco Cidade de Deus. Né? Banco comunitário. Então, eu tenho até uma nota dessa, está em casa, a minha nota está em casa sim. Mas então, essa importância que teve aí do Padre Júlio com a moeda da Cidade de Deus, né? Mas só que eu não vejo o povo usar muito no comércio. Parece que não é muito lá. Wellington, você não vai querer dizer nada não, Wellington? Você está assessorando, né? Está assessorando. Esse aqui é outro. Sim.
contou pra eles essa história? Ainda não cheguei. Ó, eu já estourei o tempo, cara. Que é isso? Ninguém tá me cobrando nada, já tô com meia hora. Só tá gostando. E todo ano tinha um feriado, aí o padre Júlio chamava um auxiliar que tinha lá, era o Mário, padre Mário, juntava a juventude e ia fazer um passeio lá na Pedra da Gávea. Mas como o nego sofria, rapaz. Eu não vou dizer que sofria mais porque eu nunca fui.